Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, Enver conta para Sarp que Bahar e os filhos dele estão vivos. Nessa hora, Sarp começa a rir, começa a chorar e pergunta para Enver se ele está dizendo a verdade a ele. Enver balança a cabeça dizendo que sim. Sarp o abraça e o agradece por ter contado a verdade para ele, por ter contado a verdade que ele tanto queria ouvir. Sarp fica sem entender nada na hora que Enver fala que ele não pode ir falar com a família dele e pergunta por que ele não pode vê-los. Enver chora, mas não responde a pergunta. Novamente Sarp pergunta para Enver por que ele não pode ver Bahar, Doruk e Nissan e diz que ninguém vai impedir que ele faça isso, pois ele quer ver a família dele. Diz que quer que eles saibam que ele está vivo. Fala que ele quer ficar com a família dele. Ele pede para Enver entendê-lo. Diz que ele não quer perder mais tempo. Enver fala para Sarp que quando ele lhe implorou para ele contar a verdade a ele, ele contou. E diz que naquele momento é ele que implora para ele não ir ver Bahar e os filhos dele. Sarp fala para Enver que ele não está conseguindo entender nada. Pergunta o que está acontecendo, pergunta por quê que ele não pode ver a família dele. E em seguida diz para Enver que se ele estiver com medo que aconteça alguma coisa com Bahar e com os netos dele, ele não precisa ter, porque todos eles vão ficar bem e garante que nenhum mal acontecerá a nenhum deles. Diz para o avô de Doruk e Nissan que ele pode confiar nele. Fala que ele promete que nada de mal vai acontecer aos netos dele e nem a Bahar. Enver explica que não é com isso que ele está preocupado. Diz que a qualquer momento eles podem perder Bahar. E em seguida conta para Sarp a real situação da esposa dele. Sarp fica sem saber o que fazer nessa hora. Algum tempo depois, ele fica olhando fixamente para o álbum onde estão as fotos de Bahar e os filhos dele. Enver leva um chá para ele e ao perceber que ele está olhando o tempo todo para o álbum, pergunta para Sarp no que ele está pensando. Sarp diz que na verdade ele está pensando em tudo. Enver fala para Sarp que se ele quiser passar aquela noite lá na casa dele, não tem problema. Fala que lá ninguém vai atrás dele. Nessa hora, ele se esquece do carro de Sarp que está lá fora. Sarp aceita o que o avô de Doruk e Nissan propõe e continua olhando fixamente para o álbum. Enver prepara um lugar para Sarp passar a noite e diz que é melhor eles continuarem aquela conversa no outro dia, depois dele já ter conseguido descansar um pouco. Ele fala que o mais importante naquele momento é encontrar Sirin, pois sem ela a chance de Bahar praticamente é nula. Enver pede para Sarp tentar dormir, diz que precisa tentar manter a calma, fala que o mais importante agora é ele descansar, diz que de manhã eles decidem o que fazer. Fala para Sarp que é muito importante ele não passar aquela noite em claro e diz para Sarp que sabe o quanto ele está ansioso, preocupado, mas diz que ele precisa tentar se controlar e logo em seguida apaga as luzes e vai dormir. Assim que amanhece, Enver se levanta e vai ver como Sarp está e se surpreende ao ver que Sarp já não está mais na casa dele. Ele percebe que Sarp só pode ter ido para o hospital atrás de Bahar e dos filhos dele. Por isso,
ele também se arruma para ir para lá. Enquanto isso, no hospital, Elis, Seida, Atice, Nissan e Doruki estão chegando para saber como Bahar está, já que ela acabou piorando novamente. Seida avista Arif e fala que vai perguntar a ele como Bahar está. Atice tenta disfarçar na frente dos netos. Fala para os netos que eles vão perguntar para a enfermeira onde Bahar está. Seida não entende por que Atice não quer falar com Arif antes de falar com a enfermeira e a questiona. Pergunta por que elas não conversam com Arif antes, já que ele está ali na frente deles e com certeza deve saber onde Bahar está. Atice dá um sinal para Seida e fala que com certeza as enfermeiras devem saber melhor. E assim que ela tenta sair com os netos de perto de Arif, ela tem uma surpresa. Nissan é a primeira a ver o pai. Logo em seguida, Doruki também vê. Atice fica sem saber o que fazer diante da situação. Nessa hora, Sarp se ajoelha e olha para os filhos. De longe, Arif percebe o que está acontecendo e observa tudo. Nissan, aos pouquinhos, vai se aproximando do pai e logo em seguida o abraça. Emocionado, ele curte o momento. Em seguida, Doruki também se aproxima do pai e também o abraça. Seida observa o momento emocionante do lado dela e Elis se emociona e chora. Exatamente nessa hora, Enver chega e vê Sarp abraçado com os filhos. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Sorocaba, de Goianésia, de Londrina, enfim, me conte ali nos comentários. Doruki olha para o pai e pergunta se ele não acordou ainda. Sarp fica sem entender nada nessa hora e pergunta como assim? Doruki diz para o pai que ele sempre vai visitá-lo quando ele está dormindo, quando ele está sonhando. Em seguida pergunta para o pai se ele está lá porque quer ver ele e Nissan dormindo. Sarp fala para o filho que dessa vez ele não está dormindo não, diz que ele realmente está lá. Fala que nunca mais vai deixá-lo. Chorando, Nissan fala para o pai que ela estava com saudade de dizer papai e diz que finalmente ela pode falar com o pai dela novamente e repete por várias vezes papai. Diz que finalmente ela pode dizer papai e grita papai para todos que estão por perto ouvirem. Enquanto Sarp conversa com os filhos, é alertado que precisa sair de lá imediatamente ou colocará todos em perigo. Sarp fala para os filhos que ele precisa ir, mas depois ele volta. Nissan pede para o pai não ir, diz que ele acabou de voltar e não pode deixá-los novamente. Pede para ele não ir embora outra vez. Sarp promete para os filhos que ele vai voltar, promete que eles vão se ver de novo e logo em seguida ele sai. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.